Fala pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo e hoje eu resolvi gravar, um pequeno tutorial de Python para você que quer começar a programar, escolheu o Python e está meio perdido. Hoje eu quero esclarecer algumas coisas e explicar para você o básico de forma clara, rápida, para você sair do zero. Primeiro de tudo eu vou usar o Google Colab para a gente fazer os nossos exemplos, tá? Então é um ótimo lugar, ambiente de estudo que você vai ter sem precisar instalar nada no seu computador. E com isso, vamos começar, né? Vamos falar sobre Python. Basta você pesquisar sobre Google Colab e acessar o primeiro link na descrição e você vai acessar essa plataforma. E aí, então, galera, vamos criar o nosso aplicativo de cálculo de massa corporal. Separei aqui alguns pontos para falar para você sobre sintaxe, operadores, variáveis, funções, fluxos condicionais e loops. Certo? São conceitos que são essenciais em qualquer linguagem de programação. Vamos começar falando do cálculo, né? Como que calcula o IMC? Então, eu vou falar o seguinte, ó. O IMC ele vai ser igual ao meu peso, seria 60 quilos, tá? Dividido por... Aqui ele já completou, né? Ele colocou 1,70 vezes 1,70 e deu print no IMC. Então, basicamente, é o meu peso dividido pela minha altura ao quadrado, que seria ela vezes ela mesma. Então, eu vou executar esse código. Aqui, 20,76. O que é esse MC? Esse MC nada mais é do que uma variável, tá? Ele recebe o resultado desse cálculo, tá? E esse cálculo aqui, ele é feito com os operadores aritméticos. Nós temos a operação aqui de dividir e a operação de multiplicar, tudo bem? O dividir é uma barra e o multiplicar aqui a gente usa o asterisco. E se a gente quiser até mesmo melhorar um pouco esse código, ao invés de multiplicar por ele mesmo, nós podemos elevar, né, a exponenciação aqui ao quadrado, que vai dar o mesmo resultado. Tá? Aí aqui o meu IMC deu 20. Show? Você viu até que ele fez um autocomplete, né? Ele escreveu o código para mim. E quem fez isso foi a inteligência artificial do Google, né? O Gemini, que ele já vem integrado nessa plataforma. Tá bom? Então aqui a gente já tem um cálculo. Ah, já terminamos? Não. Estamos só começando. Para melhorar aqui, o que eu posso fazer? Eu posso, gente, separar essas informações em outras variáveis, tá? Para que eu possa dar sentido a elas. Peso, tá? Vai ser igual a 60. Então, aqui, ao invés de colocar 60, eu coloco o peso, tá? Então, uma variável serve para isso, para você salvar um valor em um determinado contexto, no caso aí é peso, né? E usar ele mais na frente. Ah, eu estou usando o peso para calcular o IMC. Se eu quisesse usar esse peso para fazer outras coisas, basta que eu referencie aqui peso, tá? E use ele em outras coisas. E da mesma forma a gente vai fazer com a altura, tá? Então aqui eu só tenho 1,70 de altura, vou passar para cá, colocar altura. Você vê se eu escrever a altura diretamente, ó, ele dá um erro, ó, ele fala, ó, a altura is not defined. Então ela não foi definida, eu preciso definir ela. Não tem nenhum lugar desse meu código aqui definindo quanto que é o valor de altura. Então aqui eu preciso dizer, altura recebe 1,7 ou 1,70, que dá na mesma coisa. Tá? A gente vai executar novamente, deu o mesmo resultado, show de bola. Uma outra coisa que a gente pode fazer é separar esse código dentro de uma função. Tá? Por quê? Porque se eu quiser calcular outro IMC, eu preciso repetir novamente o meu cálculo de novo. Tá? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em cima, antes de tudo, vou definir def, vou criar uma função chamada de calcular IMC, e ela vai receber como parâmetro o peso e a altura, certo? Aqui eu vou colocar 2 pontos e logo em seguida embaixo, né, um pouco mais à frente, eu vou fazer exatamente isso aqui que ele está fazendo, né? Retornar o peso dividido pela altura ao quadrado, que é o mesmo cálculo que eu faço aqui no meu IMC. Então, agora o que vai mudar? Ao invés de eu fazer o cálculo aqui embaixo, eu irei chamar a função que eu acabei de criar, tá? Calcular IMC, passando o peso e a altura. Show? Então, basicamente, o que eu fiz? Eu peguei esse cálculo e dei um nome para ele. Agora ele se chama calcular IMC. Sempre que eu quiser executar esse cálculo, basta que eu chame calcular IMC e depois dos parênteses passar
o peso e a altura, que são essas variáveis que eu defini aqui, ok? Lembrando que aqui eu posso chamar de nomes diferentes, não necessariamente precisa ser o mesmo nome da minha variável, porque aqui são os parâmetros que a função vai usar. Então aqui poderia ser, por exemplo, P, e aqui pode ser A, por exemplo, tá? P e A. Óbvio que fica bem mais difícil de você entender, então é melhor do jeito que estava antes, mas se eu executar aqui, você vai ver que ele vai funcionar direitinho, tá? Então tem uma função ali que calcula o meu IMC baseado no peso e na altura. Show? Agora, para melhorar um pouco mais, ao invés de deixar esses valores aqui do código, eu vou pedir para o usuário informar para mim qual que é o seu peso e a sua altura. Como é que eu faço isso? Eu posso usar um comando do Python, uma função, chamada de input. Tá? O input ele vai solicitar que o usuário preencha uma informação. Então aqui, eu vou colocar assim, digite o seu peso em quilos. Tá? Vou fazer a conta. E aqui na altura, da mesma forma, input, vou solicitar para o usuário, digite a sua altura em metros. Legal? Então, eu vou pegar o resultado do que o usuário digitar aqui e vou armazenar em peso. E o resultado daqui, vou armazenar na altura, certo? Deixa eu dar assim para ficar mais espaço e vou executar. Aqui, ele pediu meu peso. Peso, sei lá, 75. Altura, 1.7. Opa, 1.7. Opa, deu erro. Deu erro. Qual que é o erro que aconteceu aqui, ó? Ele falou o seguinte, ó, eu não suporto essa operação com os tipos. Aí ele falou qual a operação, né? Que é a operação de elevar um determinado número a uma potência com o tipo string, né? E inteiro. Então ele está falando que um tipo é string e outro tipo é inteiro. O que está acontecendo? Existem diferenças dos tipos de variáveis que a gente utiliza. Então, cada variável vai ter um tipo que é representado pelo tipo do valor que ela recebe. Tá? Como assim? É o seguinte, se eu tenho, por exemplo, só para exemplificar, se eu tenho a variável peso e ela recebe isso daqui, 70, é diferente de peso recebe 70. Por quê? Porque esse primeiro, ele está entre aspas. Você vê que ele até fica com uma cor diferente. E tudo que eu tenho que está entre aspas aqui é texto. Tá? Então, aqui eu tenho uma representação de texto que possui o valor 70. Então, com essa representação de texto, eu não consigo fazer cálculos. Eu preciso do número de fato. O input ele retorna para a gente uma representação de texto. Então, eu preciso converter o valor inserido pelo usuário para um número, né? E para isso eu vou usar o float, tá? Como o peso pode ser um valor quebrado, pode ser 70,5 kg, por exemplo, eu tenho que usar o float, certo? Porque senão eu poderia usar o int no caso, né? Mas eu estou usando aqui o float e eu vou usar tanto para o peso como para a altura. Aí eu vou executar novamente o código. Vamos lá, 75 kg, passou. Agora a altura vai ser 1.70. Passou e IMC é igual a 25. Legal, né? Então aqui a gente consegue já calcular o IMC com base nos valores informados pelo usuário. E o print é o comando que a gente usa para mostrar um resultado em tela. Eu posso até melhorar, né? Posso dizer o seguinte, o seu IMC é aqui, tá? Então com isso a gente já falou sobre sintaxe, né? Quando você vê essas palavras coloridas aqui, isso é um pouco da sintaxe, tá? Que é a forma que a gente escreve. Tá? Os operadores, a gente viu alguns operadores para fazer o cálculo do IMC, a gente viu variáveis, funções, e agora vamos para o fluxo condicional. O seguinte, dependendo do valor do IMC, eu quero dizer se ele está abaixo, acima do peso. Como é que eu faço isso? Eu preciso de um fluxo condicional. Então aqui em sequência eu vou fazer o seguinte, se o IMC for menor do que 20, então o que vai acontecer? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou dar um print e vou dizer para ele que você está abaixo do peso ideal. Olha só o Gemini trabalhando de novo. Eu vou aproveitar aqui para
agilizar, tá? Então, vou finalizar aqui o código. Pronto. Então, o que ele fez? Se o peso for menor do que 20, ele vai entrar aqui nesse primeiro print e vai dizer, ó, você está abaixo do peso. Tá? Se for menor do que 25, ele vai dizer, ó, você está no peso ideal. Se for menor do que 30, ele vai dizer, você está com sobrepeso. Certo? Aqui eu posso fazer alguns ajustes, algumas melhorias nesse código. Tá? Como que eu posso fazer? Aqui eu posso trocar para se for maior do que 25. Tá? Para que ele contemple tanto quem é menor do que 30 como maior do que 30. Tá? Eventualmente pode ser que isso aconteça. Aqui você pode se perguntar também, se ele for menor do que 25, ele também não é menor do que 20? Né? Então, pode ser que isso daqui esteja se sobrepondo de alguma maneira? Sim. Entretanto, como a gente usou o elif, ele vai sempre mergulhar de uma por uma. Né? Sempre vai verificar uma condição de cada vez. Então, ele vai dizer, é menor do que 20? Se for, ele já vai entrar aqui e já não vai mais executar as outras operações. Ok? Então, pelo menos é isso que a gente espera. A gente for executar aqui, ele vai perguntar novamente, 70 quilos, 1.7. Aqui, você está no peso ideal, beleza? Vamos simular alguém que possa estar com peso abaixo. Vou executar aqui novamente. Eu vou dizer assim, o cara tem 50 quilos e ele tem 1.7. Opa, você está abaixo do peso ideal. O resultado foi 17. Você viu que sempre que eu preciso executar novamente, eu tenho que vir aqui e tenho que clicar nesse botãozinho. Se eu quiser fazer algo mais iterativo, eu gostaria de sempre perguntar para a pessoa se ela quer calcular um novo IMC. Tá? E como é que eu posso fazer isso? Eu vou executar isso de forma rotineira, né? Vai ser dentro de um loop, para a gente poder finalizar. E eu vou usar aqui um loop chamado de while. Tá? While, se a gente for traduzir para o português, seria enquanto. Então, eu posso fazer o seguinte. Enquanto o meu usuário quer continuar, então eu vou executar o código do meu IMC e vou perguntar para ele, pedir para ele fornecer o peso, a altura e fazer o cálculo. Tá? E aqui no final eu vou perguntar para ele novamente, você ainda deseja continuar? Você ainda deseja calcular outro IMC? Vamos lá, vou perguntar aqui para ele, você deseja calcular... Vamos fazer o seguinte, digite 1 para continuar ou 0 para sair, tá? Então, vou deixar essa mensagem, pedir para digitar e eu vou colocar aqui, quer continuar. Eu estou perguntando para ele se ele vai querer continuar, tá? E aí eu vou continuar quando ele digitar 1. Então, eu vou fazer o seguinte, quer continuar é igual a 1, né? Nesse cenário aqui, na verdade, eu tenho que usar 2 iguais, tá? Deixa eu fazer assim, quer continuar, 2 iguais, para verificar e comparar se quer continuar é igual a 1. Tá? Aqui, eu vou ter que inicializar esse valor, certo? No caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou até parar aqui. Vou ter que inicializar esse valor. Eu vou dizer assim, quer continuar, recebe 1. Ok? Por que eu tenho que inicializar? Porque quando ele for entrar aqui pela primeira vez... Quando ele for entrar aqui pela primeira vez, ele vai verificar. Quer continuar é igual a 1? Então, ele vai executar o meu código. Tá? Se não, né, no caso, eu vou perguntar aqui no final para o usuário. Se ele trocar esse valor de 1 para qualquer outro valor, ele vai deixar de executar o código. E aí, vamos lá. Vamos executar aqui para ver como que ficou, né? Vou colocar aqui 70 quilos, 1.7. Você está no peso ideal. Digite 1 para continuar, o 0 para sair. Eu quero continuar. Então, ele perguntou novamente. Legal. Agora, vamos colocar o peso aqui diferente. 50 e 1.60. 1.60. Legal. Deu 19. Quer continuar ou quer sair? Não, quero sair. 0. Ele encerrou o programa. Legal? Então, galera, é isso. Você vê que a gente, em poucos tempos aqui, a gente já falou sobre bastante coisa. Espero ter esclarecido aí um pouco dessa sua jornada, né? Ter te ajudado nessa sua jornada no Python.